Bom dia, Paulo. Bom dia, Aqui o Catarina. É um gen prazer. Prazer estar falando com você. Faz um tempo que a gente não se fala, né. Faz Então, tempo, sim. gente que inspira está recebendo o Paulo Oliveira, engenheiro comunicador. Que o Paulo é ótimo de para palestra, é ótimo para escrever, escreve muito bem, é aquele que você tem que falar: "Não, calma, posta menos, escreve menos", né, Paulo? Porque flui muito fácil. Então, ele é muito inspirador, por isso que ele está aqui para contar, falar sobre a trajetória dele profissional, né, que é o nosso foco aqui, que é a carreira, e falar um pouco como ele usa eu falei um pouco, porque é um vício de linguagem que muita gente cai, mas no caso do Paulo é um pouco mesmo, porque o universo dele é tão grande que ele tem que fazer um recorte, né? Bem-vindo, Paulo, uma alegria estar aqui com você, viu? Catarina, eu agradeço o convite, a satisfação é toda minha. Você me deu uma luz muito importante no momento crítico da minha vida, então eu só tenho gratidão, tá? Para externar aqui. Eu que tenho, viu, Paulo? Aprendi muito. E me conta, Paulo, um pouco da sua trajetória de carreira, o que você fez. Eu acho que é legal aqui a gente mostrar para as pessoas é, o caminho, sabe? Essa é muito a pegada do trabalho que eu faço, da gente trazer lá de trás, porque hoje é fácil, né, Paulo? Quando a gente olha daqui, as pessoas olham de fora, principalmente, elas falam assim: ah, é tudo fácil, porque o Paulo já tem isso, já tem aquilo, já conquistou, e né? Só que assim, você não começou daqui, né? Eu também não comecei daqui. Então, assim, quando você começou, né? Algumas pessoas escolhem a carreira, a carreira escolhe a pessoa. Como é que foi essa sua jornada? Como que foi para você? Perfeito, né? E até um pouco do final para o começo, né? Eu tive 4 anos atrás um recomeço, um novo começo, né? Como startupeiro sênior, né? Eu sou um empreendedor e startupeiro sênior. Mas, Adorei o enfim, termo. eu comecei minha carreira profissional como engenheiro civil lá atrás, numa empresa de serviços de engenharia, que é a LA Falcão Bauer, numa unidade de negócio chamada BNA Engenheiros Consultores. E foi uma experiência incrível. Eu estava exatamente na área que eu queria me desenvolver tecnicamente. Eu sempre me enxerguei como engenheiro civil, né? E imaginava uma carreira completamente técnica. Me especializei em recuperação e reforço de estruturas de concreto, né? Fiz lá um programa, né? De estágio com o professor Paulo Helene, que é um grande mestre, um amigo e um guru nessa área, né? E adorei essa área, me aprofundei depois, fui contratado pelo saudoso professor, mestre e amigo também, Luiz Alfredo Falcão Bauer, já falecido. Agora, dia 26, no Instituto de Engenharia, vai ter um lançamento de um livro dele, um grande expoente de engenharia. Eu até escrevo um pedacinho lá de uma história interessante com ele nesse livro. E a vida profissional começou lá, né? E eu achava que eu ia ter uma carreira técnica, né? Então, eu não tinha muita ideia de planejar uma carreira, não era essa o meu viés naquele momento, né? Era um idealista, como engenheiro civil, né? E queria me aprofundar na área técnica na qual eu me especializei, né? Mas, depois de alguns anos, o professor Paulo Helene me procurou e falou: olha, eu estava já trabalhando com ele, escrevendo um livro sobre materiais e técnicas para recuperação, reforço e proteção de estruturas de concreto. E, de repente, ele me chama e fala: olha, Paulo, esse livro eu estou escrevendo para uma empresa, é uma indústria multinacional que quer começar essa área de negócios no Brasil, não tem nada, e eles precisam lá de alguém para desenvolver
tecnologia, os produtos e o mercado, né, para esse negócio. Eu falei, puxa, mas, Paulo, esses caras vão querer me colocar para vender, eu sou engenheiro, acho isso, não tem nada a ver com o meu perfil, eu não quero vender nada, não me sinto à vontade para isso, né? Sou um técnico, enfim. Não, vai lá, vai conversar, vai ser interessante, é uma multinacional grande, você vai ter uma oportunidade brilhante de carreira lá, tenho certeza disso, etc. E, de fato, me fizeram uma proposta incrível, não tinha como declinar, né? E eu fui para essa empresa, né? E tive uma carreira que eu achava que ia ser mais técnica, lá sempre tentando forçar para não ir para vendas, para não ir para marketing, né? Mas depois de desenvolver o produto, ou os produtos, era uma linha, né? E nem era uma briga honesta, porque era uma linha de produtos muito especializados, muito técnica para recuperação e reforço estrutural, com produtos com uma tecnologia diferente. E meu concorrente no Brasil era cimento, areia e pedra, né? Era concreto projetado. Então, a concorrência desleal, né? E a gente, depois de 5 anos e muito trabalho de palestras, demonstrações, propostas, etc., a gente acabou tendo um negócio e a Fuslock, que era essa empresa, uma empresa do grupo Burma Castrol, né, acabou sendo líder absoluta desse mercado. A operação cresceu muito e, como eu te disse, as coisas foram muito rápidas, né? Aos 28 anos eu era gerente, aos 31 eu estava dirigindo uma operação, praticamente, depois assumi a indústria também, e aí vieram oportunidades para M&A, trazer novas linhas de produto, sempre trazendo tecnologia e inovação para o mercado brasileiro. E a verdade é que eu passei 15 anos nessa empresa, uma multinacional, depois mais outros 5 anos em outras duas, uma nacional e uma outra multinacional, né? E minha carreira acabou caminhando mais para administrativa, mas sem perder o vínculo técnico, né? Eu nunca quis perder o vínculo com as coisas que eu estava aprendendo, desenvolvendo, né? E então, basicamente foi isso, foi uma coisa que aconteceu meio que pelos caminhos da vida, né? Não foi uma escolha do Paulo, né? Mas foram caminhos que se abriram e a gente resolveu aceitar essa jornada, né? Podemos dizer que você soube surfar nas ondas, né, que vieram, né? Porque eu acho que esse exemplo do surfista é muito legal, porque o surfista ele não cria a onda. Por mais que ele queira, por mais que ele conheça, por mais que ele saiba tudo, ele não cria a onda, certo? A É onda verdade, vem, ele entra na onda ou não entra na onda. Não tem é verdade. outro caminho. Então as ondas vieram e você soube surfar, né, Paulo? Sem muita resistência, um pouco de escolha, mas sem muita resistência, né? Ótima essa analogia, exatamente isso. Eu não definiria de forma melhor, Catarina. Quando você olha assim para trás, tem algum ajuste que você faria? Sempre tem alguma coisinha com a experiência que a gente tem hoje, né? A gente fala, puxa, nessa oportunidade eu fiz o melhor naquele momento, mas com a sabedoria que eu tenho hoje, eu já faria este tipo de ajuste. Você identifica isso? A gente brinca isso, né? É mais ou menos essa análise é mais ou menos aquela coisa que a gente brinca na engenharia, né? Esse é um engenheiro de obra pronta, né? Depois que a obra está pronta, Essa frase é né? ótima. Ele acha um jeito melhor, diferente, É. mais rápido de fazer, né? Mas, sim, se eu for olhar para trás, né, eu tive pelo menos uma oportunidade de carreira muito importante, onde a minha fidelidade ao meu contratante naquela época, eu achava que eu tinha uma responsabilidade enorme com a organização, com as pessoas que eu contratei, com a estrutura que eu montei para operar lá, né? Eu declinei uma oportunidade muito importante que eu recebi, né? Numa outra multinacional gigante do setor, né? E eu acho que isso não foi benéfico, até porque um ano e pouquinho depois eu resolvi, por uma questão aí de mudanças de curso também, me desligar dessa operação na qual eu estava, né? Então, assim, aquilo que a gente estava conversando, nem tudo você controla, né?
Ah, Você vai sim. surfando e, às vezes, o mar está mais apropriado, mais adequado, né? E o Gabriel Medina vai lá e número um na cabeça. Às vezes não dá, então você não controla todas as variáveis, né? Isso é uma coisa até que dá um certo sentimento de impotência, né? Mas é a vida como ela é, né? A gente não consegue comandar tudo. Você tenta se Eu preparar falo da melhor forma. eu Diga. falo, Paulo, que é a vida fora do Instagram, sabe? A vida real. A vida É fora isso do aí, a vida Instagram. não é. Não é. Sim, Porque a gente, é na isso. verdade, a gente não controla, a gente faz algumas escolhas, né? E eu entendo hoje, assim, né, ao longo da minha jornada, vim aprendendo, vim sendo lapidada, né? Que quando uma coisa não acontece é porque ela não era para acontecer. O outro caminho é que tinha que ser feito, porque às vezes, racionalmente, aquela opção seria melhor, só que na outra opção que você não era tão melhor assim, você encontrou algumas pessoas que te abriram alguns caminhos ou te apresentaram para outras pessoas. Então, nada é desperdiçado. Olha, o exemplo que eu sempre dou, você até já sabe, eu fiz magistério, é um curso que não existe mais. Você fala para essa molecada hoje, eles têm uma cara de interrogação. Aí você pensa, por que que eu gastei todos aqueles anos no magistério, que o meu pai me obrigou a fazer para eu poder fazer jornalismo? Para eu falar fácil. Então, eu Perfeito. aprendi a falar com criança. Eu consigo hoje passar uma informação complexa para uma pessoa que não tem domínio naquilo, que é o digital, por Legal. exemplo, né? Então, eu tenho certeza que em algum momento aí da sua vida teve esse aprendizado também. Que se você vai olhar racionalmente, se você pegar o currículo na mão, você vai falar assim, puxa, isso aqui foi desperdício? Não foi. Você consegue identificar isso daí na Não, sua carreira? totalmente, né? Eu brinco, né? Eu falo que eu tenho uma caixa de ferramenta e as minhas experiências foram me obrigando a adquirir novas ferramentas, né? É. E isso vai te dando um portfólio, vai te dando muita opção, né? E você vai aprendendo que a vida não é só alicate e chave de fenda, né? Não dá para resolver a vida com alicate e Ah, uma chave, né? perfeito, perfeito. E, Muito bom e isso. Mas eu tive aí, assim, na medida em que as coisas vão acontecendo, você vai tentando se preparar. Minha carreira foi se tornando mais administrativa, eu achava que eu precisava fazer um MBA para complementar conteúdo que eu não tinha, né? Num outro momento, mais adiante, eu te procurei porque o mundo estava se tornando muito digital e eu precisava aprender a me comunicar também no universo digital, né? E aprendeu lindamente, hein? Porque se comunica muito bem. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda, Catarina. Mas Não, você tem que adaptar, você está adaptando para o digital, mas você já era um comunicador. A gente não começa assim do nada. Já estava lá em legal. você, só despertou, né? Me ajudou muito, me deu segurança e você me deu orientações muito seguras. Mas uma coisa que fez uma mudança incrível, talvez valha a pena comentar aqui, né? Como as coisas foram acontecendo meio que acidentalmente ou incidentalmente ao longo da minha carreira, né? E eu fui evoluindo e galgando novas posições, de repente eu estava dirigindo operações, nessa primeira multinacional, que eu dirigi uma operação grande no Brasil, e depois trabalhei também para um projeto fora do Brasil, nessa empresa, antes desse projeto, eles me levaram para fazer um curso na Espanha, perdão, na França, né? Uma imersão num castelo medieval, junto com outros 8 ou Caramba! 9 executivos que eles selecionaram, né? Ah, E eu não sabia muito bem o que eu ia esperar dessa experiência, né? Mas foi muito interessante, porque eu não tinha planejado nada até aquele momento, as coisas foram acontecendo. E eu entendi que eles queriam me preparar para o futuro, né? Para outros desafios. E esse curso, ele teve muito de autoconhecimento, né? Então, foi uma imersão, em alguns momentos, até dolorida para mim. Você pega a sua vida, você tem um eixo pessoal, emocional, e o outro profissional, educacional. Você faz uma retrospectiva, você vai voltando para a sua infância, juventude, etc., os marcos importantes, né?
Como é que você foi construindo aquelas coisas todas, né? As dificuldades pelas quais você passou, enfrentou, etc., superou, e isso vai te dando uma força de entender de onde você veio, quem você é, e aí você é obrigado a definir qual é o teu propósito. Propósito de vida, propósito profissional, o que você quer daqui a 5 Parênteses, Paulo, anos? em que altura você percebeu isso? Isso é importante. Eu fiz isso mais ou menos quando eu tinha uns 33, 34 anos. Nossa, novo, hein? Ainda jovem, né? Mas eu achei que eu deveria ter feito isso até um pouco antes, né? Se eu tivesse tido oportunidades antes, talvez eu pudesse me beneficiar mais, né? E aí foi de fato, e aí você entra naquelas coisas de entender, com uma análise psicológica, com gente bem preparada para isso, como é que é o teu perfil pessoal, como é que você se comporta sob estresse, por exemplo, né, na pressão, né? Quando a válvula está lá no limite, a válvula de pressão está no limite. Então, essas coisas te ajudam a se relacionar melhor com as pessoas e se conhecer mais, né? E a partir daí, eu aí comecei a fazer meu planejamento de vida, tanto no âmbito pessoal como no profissional, né? De uma forma diferente, né? Eu saí daquela coisa de que, puxa, o futuro é o que vier. Eu passei, de fato, a promover mudanças estruturais. Inclusive, uma delas foi uma mudança de foco, porque eu passei 20 anos na indústria, são 3 indústrias importantes, né? Sempre trabalhei em empresas grandes. Depois, com com esse planejamento, eu fui para engenharia, construção e incorporação, também empresas de grande porte, né? E aí, eu te diria que eu consolidei melhor a minha carreira como engenheiro no mercado de engenharia, construção e incorporação, né? E tive um aprendizado muito rico também, a oportunidade de assinar muitas obras importantes, relevantes no cenário nacional, né? Verdade. E Conheço de, suas obras. e começar a caminhar para aquilo que eu queria fazer, que é industrialização da construção, né? Eu Você, sempre fui você contra. sente o seu, você Desculpa, eu sente o sempre, seu propósito e você consegue traduzir em palavras? Você já consegue traduzir? Porque uma coisa é você sentir, né? Descobrir. Eu sei, eu sim. sinto. Outra coisa é eu traduzir com as palavras corretas. Você consegue já? Profissionalmente, Catarina, meu propósito é ser um agente de transformação, né, para que a gente possa, de fato, industrializar a construção civil brasileira, né? Eu cheguei a ser presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada lá atrás, enquanto eu estava na indústria, né? E eu já sabia, naquele momento, que meu propósito jamais seria empilhar tijolos. E que, quando eu fosse para engenharia, construção e incorporação, eu não queria fazer isso, né? E comecei a estudar, me preparar, né? Porque eu achava que, como aconteceu no mundo, aconteceria aqui, como está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento que você tem um apagão da mão de obra, né? Então, você vê que a idade média dos Verdade. canteiros de São Paulo está aumentando muito. O jovem não quer ir para a construção, não quer carregar saco de cimento nas costas. Ele pode ser Uber, pode ser entregador de iFood, ter mais liberdade para planejar e controlar a vida dele, né? Sem fazer muito esforço físico, né? Nós perdemos produtividade, uma média aí de 5% ao ano, desde 2014 no setor, né? Antes disso se perdia também, mas essas medidas que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção e a Fiesp têm feito num congresso bianual chamado Constru Business, têm mostrado esses resultados mais fortemente de 2014 para cá, né? E isso é insustentável, né? Então, você vive um momento com escassez de mão de obra, faltando gente fortemente nos canteiros, principalmente os profissionais mais especializados, né? E, por outro lado, especializado, eu digo, um pedreiro de acabamentos, encanador, eletricista, mestre encarregado, né? E Uhum. inteiro, essas profissões hoje estão em falta. Você chega nas obras por aí, você vê plaquinha em todos os canteiros. Estamos contratando, né? Como E reverter isso, hein, Paulo? Como com a reverter essa industrialização, né, situação? nós precisamos ganhar produtividade vorazmente. E isso se chama industrializar a construção civil brasileira, né?
Por outro lado, isso também vem para ajudar a resolver problemas clássicos da construção tradicional, né? Que são falhas de qualidade, né? Desperdício muito alto, né? Uma construção pouco sustentável. Então, são edificações mais leves, eu meço sustentabilidade em massa também, né? Então, extraindo menos recursos naturais, com projetos de melhor eficácia energética. Então, tem muita coisa para ser feita, e esse caminho, ele só admite uma jornada, como tem acontecido no mundo todo, que é a industrialização da construção, né? Principalmente aquilo que se chama de industrialização aberta, ou seja, você poder compatibilizar elementos, componentes, sistemas construtivos diferentes, né? Harmonizar isso dentro de uma compatibilização, de uma coordenação de projeto interessante, e com os mesmos elementos, módulos, etc., você produz edificações diferentes, né? Isso é muito importante, porque para que a industrialização seja viável, a gente precisa de escala, né? Senão os custos serão sempre maiores do que o da construção tradicional, né? Embora na construção tradicional você tenha um custo que você nunca mede, né? Que é o do atraso da obra, que é o do estouro do orçamento, que sempre acontece, né? Eu pergunto para os meus amigos aí, né? Escuta, quantas obras você fez na tua vida que acabou no custo e no preço planejado? Não tem, né? Eu não conheço, né? Então, a gente às vezes se engana, né? E distorce esses números, mas não mede essas distorções, né? A gente vê essas distorções e não mede, né? A gente deveria medir, né? Mas a grande verdade é que a industrialização só vai dar um salto quando a gente tiver escala, né? Quando o setor público, né? Entender que ele é o principal beneficiário dessa coisa toda, da construção industrializada, e depois a construção privada, o setor privado vem a reboque, né? Assim foi, nós temos um exemplo muito bom no Reino Unido. Eu trabalho, participo de um projeto chamado Construção 2030, que quer levar a construção civil brasileira para a construção 4.0, né? E o caminho é o caminho da industrialização, né? E assim como foi no Reino Unido, a gente está estudando um projeto de plataformas, né, adotado no Reino Unido, que é exatamente isso, né? O governo entrou num processo que ele pretendia fazer escolas, presídios, creches, escolas, já disse escolas, hospitais, etc., com a mesma plataforma, ou seja, com o mesmo tipo de chassi estrutural, com os mesmos tipos de elementos e componentes, né? Repetindo módulos e elementos sem repetir produtos, né? Inclusive com uma apresentação arquitetônica diferente. Isso estão sendo muito bem sucedidos nessa implementação, né? O que é útil também para o setor privado. Mas a partir de uma clareza, né, que começou com um cara lá atrás, 2015, 16, Mark Farmer, né, que fez um estudo grande para o setor de construção no Reino Unido, e o relatório dele, chama Farmer Report, na capa, ele coloca uma frasezinha assim: construção, industrialize ou morra, né? E chamou a atenção que o Estado precisava contratar isso, e o relatório foi o que deu impulso para essa evolução, para o estudo das plataformas, etc., né? Então, o Construção 2030 está buscando esse trabalho aqui, né? E meus sócios na Natal que brincam, pô, você trabalha muito institucionalmente, né? Precisamos colocar mais energia na própria Natal, ou na VSX, que é uma spin-off da Natal, mas eu participo também lá do Clube da Construção Civil, sou presidente do conselho e coordeno o núcleo de conteúdo, né? Que tem lá uma plataforma que a gente criou, que na verdade é um site, né, que é um movimento chamado Brasil Viável Construção Industrializada. É brasilviável.com.br, né, que mostra as principais barreiras que impedem o avanço da industrialização da construção no Brasil
E o que a gente tem que fazer para quebrar esses gargalos? A gente está trabalhando nisso, né? No Construção 2030 é um desses momentos, né? Um desses esforços. A gente também da rede da construção digital, industrializada e sustentável do CTA em redes, que é o maior ecossistema de inovação da construção civil brasileira, né? Da Aliança Construção Modular. Criamos agora a ABCOM, que é a Associação Brasileira da Construção Off-Site Modular, né? Então, eu sou um dos fundadores e dos pensadores desse movimento para criar a ABCOM, né? E precisamos, de fato, trazer essa coisa forte que é a industrialização da construção, até porque os próprios Sinduscons, né, as associações de arquitetos, de engenheiros, etc., já entenderam o seguinte: se a gente não aprender a produzir de uma outra forma, não tem caminho, não tem futuro para a construção. Nós temos que industrializar. Então, esse é um propósito firme, né? Profissional, né? Eu tenho me dedicado bastante a isso. O outro propósito é um propósito de aprendizado contínuo, tá? Eu quero todo dia ter Lifelong certeza de learning. uma coisa nova, acumulando novos conhecimentos e me dando a chance de aprender outras coisas fora daquilo do que é o meu tradicional, né? A Márcia, minha mulher, ela é de Gêmeos, né? E para ela detesta a rotina, tudo para ela tem que ser novo, então ela me estimula muito, né? E então, acho que isso é uma coisa que eu quero fazer também, me dar o direito de aprender novas coisas, né? E superar desafios na vida pessoal também, né? Nesse caminho de aprendizado, né? E é o que eu tenho tentado fazer, buscar um equilíbrio melhor, né? Porque nessa fase de vida, né? Já tenho 40 anos de vida profissional, está na hora de a gente também desfrutar um pouco, né? E é isso que eu Compartilhar vou muito. continuar compartilhando, eu não vou deixar de dar É. aula, não vou deixar de trocar, né? Então, essa coisa de trocar experiência, de transferir conteúdo também é um propósito meu, né? Eu tive mestres excepcionais na minha vida, né? Nas empresas e onde eu estudei, né? E eu acho que eles foram muito generosos comigo, compartilhando esse conhecimento. Então, me dá muita satisfação e eu sinto essa necessidade de também compartilhar, né? E até em retribuição àquilo que eu tive, Sim, ao longo da jornada. exatamente. Então, eu sou muito E grato, Paulo, na verdade, por isso. como que você aplica tudo isso daí? Porque, olha, é uma grande transformação, né? Olha de onde você veio, tudo que você passou, e hoje você está atuando também, né? Inclusive em startup. Startup é uma outra linguagem, startup é uma promessa, startup é uma surpresa, né? De repente você vira aquela startup, começa a ganhar muito terreno, ela ganha investimento. Me conta isso, como que você pega toda essa sua experiência e está aplicando agora nas startups, e o que precisa ainda para essa startup assim decolar? E a gente sabe que isso acontece, é uma viradinha de chave, né? Sim. Não é fácil, né? Se fosse fácil, não tinha tanta gente que ficaria aí pelo caminho. Essa é a grande verdade. Uma coisa curiosa, eu também ouvi voltar para a academia em 2019, né? E fui Academia para de ginástica? a academia para a Academia de universidade, universidade. Ah, pensei que fosse para academia de ginástica. Tá. E, então, fui para a Poli para fazer um mestrado em inovação na construção, num Uhum. programa muito bacana chamado Construinova, né? Que, além de tudo, as pessoas não sabem, mas é um programa sem custo nenhum, zero, né? E, e Olha que eu, interessante. pois é, né? E lá no Construinova, eu queria desenvolver um projeto que não fosse só uma contribuição científica, mas que eu pudesse explorar na minha vida profissional nessa nova etapa que eu estava começando a desenhar. Então, eu já estava muito focado na construção industrializada e estudando construção modular, né? E lá no Construinova nasceram duas startups, né? A primeira, que era a Tal, que é uma startup de construção modular, né? Que tem características muito exclusivas de engenharia, muito únicas, né? E eu também não queria
que fosse só uma empresa que apresentasse soluções inteligentes e sustentáveis. Né? Eu queria uma jornada do cliente disruptiva, né? Porque você que conversa com muita gente e conhece muito comunicação, né? A grande verdade é a seguinte: nesse caminho da indústria para a indústria 4.0, a experiência, a jornada do cliente já é super importante. Indo para a indústria 5.0, que não vai ser uma nova revolução industrial, mas vai ser uma harmonização entre homem, máquina, sistemas construtivos, inteligência artificial, não só sistemas construtivos, mas sistemas de produção, né? Porque eu não estou falando só da construção, estou falando da indústria em geral, né? Então, nesse caminho da indústria 4.0 para a indústria 5.0, dos 5 drivers da indústria 5.0, 3 têm a ver com experiência e jornada do cliente. Então, ela vai ser fundamental. Exatamente. Né? E eu queria desenvolver uma jornada do cliente que fosse uma coisa diferente, disruptiva, e, de fato, a minha pesquisa de mestrado mostrou que é uma coisa totalmente nova, e daí a gente protocolou um pedido de patente para ela, metodologia e sistema computacional, desenvolvemos essa jornada ao longo do programa de mestrado, né? E essa jornada é um sistema ela é feita através de uma plataforma de realidade virtual, na qual o cliente consegue personalizar o produto imobiliário dele, configurar esse produto, né, a opção da planta que ele quer, e personalizar acabamentos, revestimentos, enfim, tomada para carro elétrico, telhado verde, energia fotovoltaica, o que ele quiser dentro das opções oferecidas pela empresa, né? E depois que ele configura, com a ajuda de um arquiteto especializado, o sistema automaticamente gera orçamento e memorial descritivo de acabamentos das escolhas dele, em tempo real. Então, assim... Quanto se ganha de tempo nisso, Paulo? Em porcentagem, assim? Quanto tempo você... Tempo é dinheiro, né? Eu não sei te falar em porcentagem, mas você é muito mais racional, é muito rápido, porque impressionante. Você deve gastar um sexto, um sétimo do tempo que você gastaria numa jornada tradicional, vai no stand, vê lá o produto, poxa, mas eu não queria assim, eu queria assado, como é que eu faço? Enfim, são liberdades e opções que nem sempre você tem, né? E o cliente quer fazer a jornada dele, né? Então, eu fiz 3 pesquisas ao longo da minha dissertação para entender o que o cliente quer, para entender o quanto essa jornada é inovadora no mundo, né? E depois da jornada desenvolvida, para testar e validar essa jornada. É um artefato, né? É aquela metodologia de pesquisa chamada Design Science Research, onde você tem que desenvolver e testar, validar um artefato, né? E para desenvolver esse artefato, essa jornada, a gente criou uma outra startup, uma spin-off da Aratal, chamada VSX, Virtual Reality Customer Experience, né? Que hoje já está trabalhando... Aqui na sua descrição, né? Está na sua descrição aqui, estou vendo. Então, essa empresa, como ela é digital, ela já foi, né? Já está trabalhando no mercado imobiliário. A Aratal, como é uma coisa que tem que entregar produto físico, isso é mais difícil no setor de construção no Brasil, porque o investidor gosta do digital. Tanto é que já tem um monte de gente atrás da gente, quer investir no digital, lá na VSX, então, não está na hora ainda, vamos escalar primeiro, depois a gente pode até pensar em investimento, mas agora não é o momento. Agora, na Aratal, que eu queria muito, eu comecei querendo buscar investidores para botar alguns produtos para rodar, etc. Eu mudei. Não, vamos desenvolver negócios e vamos focar também em venda de engenharia consultiva para ajudar as construtoras e as incorporadoras tradicionais para entrarem na construção em off-site modular, né, em etapas de forma segura para elas, né? E o nosso papel é esse, é trabalhar para poder fazer ajudar nessa jornada, né? Num trabalho muito focado numa área de conhecimento da engenharia chamada pré-construção, né? Usando ferramentas... É onde você é mestre, né? Onde você é mestre nessa pré-construção. Você tem muita coisa publicada, você tem bastante conteúdo sobre isso, né? Perfeito. Eu tive a oportunidade de aprender isso, né? Lá na Método Engenharia, de me aprofundar, inclusive na estruturação dos processos. Então, a gente decidiu que
que a Aratal ia operar fundamentada em 3 pilares. A pré-construção, né, que é a forma mais econômica para você poder, e inteligente para você chegar a qualquer produto de engenharia que você quiser, né, com uma série de características. O BIM, que é o Building Information Modeling, que é um sistema de projeto, né, tridimensional, mas que não fica só no tridimensional, né? Ele pode gerar, por exemplo, no nosso caso, a gente vai até a fase de orçamentação, então termina um projeto, automaticamente eu tenho quantitativo de materiais, e como eu parametrizo adequadamente, eu também tenho o orçamento daqueles componentes. Por isso que a jornada do cliente da Aratal, ela é fácil, porque eu preciso desses elementos já pré-orçados para substituir aquilo que for possível de uma mudança, como uma opção de projeto para o cliente, né? Para que eu possa gerar esse orçamento e memorial descritivo de acabamentos na hora, né? E também através de um outro pilar, que é a fast construction, né? Que são processos de construção rápida, onde você não é muito processo, onde você não faz aquilo que a construção tradicional faz, que é um trabalho sequencial, né? Sequencia as atividades, acabou uma, começa a próxima, acabou essa, vai para a próxima. Então, a gente aplica paralelismo, né? E como é um processo muito padronizado, e você não só sequencia as etapas, como você elimina algumas delas, né? É muito mais rápido, né? Então, a gente aplica essas coisas simultaneamente, esses pilares, com ferramentas de Lean Construction, de engenharia e análise do valor, de Target Costing, por exemplo, é um custeio meta, né? Então, eu sou contra aquela coisa que o produto de engenharia tem que custar aquilo que for consequência do projeto. De jeito nenhum, né? A gente pode estabelecer um preço meta, desde que ele seja factível, realista, e toda a equipe de pré-construção que trabalha aquele projeto, que não é uma coisa só interna, então são projetistas, consultores, fabricantes de componentes que são estratégicos para aquele projeto, trabalham juntos para poder se desenvolver o projeto, né? Para fazer a pré-construção, que não é só o projeto, mas também todas as peças de planejamento, plano de ataque, plano de suprimentos e por aí vai, né? E quando você define aquele custeio meta, aquele preço-alvo, aquele preço meta, com a equipe de pré-construção, vamos trabalhar para atingir aquele custo naquele projeto. Não deu, volta para a prancheta. Para isso ser viável, você define premissas, etc. Mas é um trabalho colaborativo integrado, né? De toda uma equipe de pré-construção, né? Então, basicamente, a gente mudou de caminho. Então, a Natal está muito focada também em prestação de serviços através da pré-construção para ajudar construtoras incorporadoras a ingressarem de uma forma segura em estágios, em etapas, na construção off-site modular, integrando no processo construtivo elementos de construção off-site, né, módulos, né, banheiro pronto, etc., kits hidráulicos, elétricos, enfim, tem toda uma jornada da industrialização dentro desse conceito. E, Paulo, dentro de tudo isso daí, toda essa construção de carreira, descoberta de propósito, posso chamar até de uma ressignificação, porque você está indo muito para o digital, os processos mais rápidos, a operacionalização, a startup. Eu estou vendo isso daí, assim, fazendo uma pincelada, assim. Como que a comunicação pode te ajudar, e está te ajudando, que eu sei que está, em tudo isso daí? Como que você se comunica hoje? Você foi uma das pessoas, eu te conheço há bastante tempo, né? No LinkedIn, você tinha muitos seguidores antes de todo mundo ter muitos seguidores, né? E você tem, eu sei também, uma carteira, assim, né? Um mailing list invejável. Isso é comunicação. Como é que você construiu isso aí? Porque você fez engenharia, você não aprendeu isso na faculdade. É verdade, mas eu sempre tive uma comunicação muito aberta e muito produtiva, né? Eu fui presidente do diretório acadêmico na faculdade, desde de pequeno, sempre liderei muita coisa, né? Então, a comunicação era o caminho para eu conseguir
convencer os meus amigos a jogar futebol e não vôlei, por exemplo, né? Então, a gente, tudo que você podia fazer, você tinha que persuadir, né? Então, a comunicação sempre foi uma ferramenta muito importante e eu aprendi isso desde muito cedo, né? E quando eu fui para a indústria, e que tinha aquela aversão aí para a área comercial de marketing, que acabou virando também um pedaço do meu papel, né, uma parte do meu papel, eu entendi que a gente vende todo dia alguma coisa para alguém, né? Você quer ir ao cinema, né, ou ao teatro? Se você quer ao cinema, que filme que você quer assistir? Tudo você tem que negociar, né? Com a tua companheira, Verdade. com o teu companheiro, enfim, a gente precisa... Tudo é uma negociação, tudo é comunicação, né? E eu tenho uma filha que ela é publicitária, extremamente inteligente, competente, está aí pelo mundo dando consultoria para todo lado, né? E trabalhando um negócio muito interessante, porque é uma comunicação agora mais focada numa jornada diferente, né? Que ela chama economia da paixão, né? Ah, que E que bonito, que termo interessante. que é sair um pouco dessa coisa muito mundo como ele foi concebido e para uma coisa mais sustentável, de você fazer coisas que você de fato faz com leveza, porque você gosta e acredita naquilo, porque é mais sustentável, porque não é massificado, enfim, ela tem uma outra pegada. Tenho que aprender muito para entrar nessa linha ainda, tá? Eu estou aprendendo com ela. Mas o que eu entendo, Catarina, é que assim a comunicação ela é o motor para que as coisas possam de fato acontecer, né? E, e a gente tem que ter alguns princípios, né? Primeiro, você não comunica nada que não seja verdade, que não seja fato, né? Porque você demora uma vida profissional inteira para conseguir fazer esse relacionamento, né? E que eu fiz, eu sempre dei muita palestra, muita aula, sempre escrevi muito, isso sempre me ajudou. Então, essa coisa do LinkedIn, de você ficar nessa coisa chata, né, de ter que ficar agora, puxa, o que eu faço? Porque eu já atingi lá os 30 mil, né, contatos, né? Isso é muito chato. O LinkedIn tem que parar com isso e permitir que a gente tenha uma rede maior, né? Porque a Sim, coisa mais exatamente. Muito bem colocado. eu acho que essa é uma limitação que não faz o menor sentido se você tem um relacionamento vasto, né? Uhum. E as pessoas se sentem na necessidade de compartilhar com você, de entender as coisas que você está falando, fazendo, por que esse caminho, por não aqui, são escolhas, né? Então, eu acho que isso é importante, mas o que gerou essa rede, essa amplitude de comunicação, justamente foi ter sido muito ativo na comunicação física no passado e hoje Offline, né? fortemente É. digital, né? Exatamente, ao longo da minha vida profissional, né? Então, isso, enfim, sempre foi muito importante, né? Que é basicamente aquilo que você faz, né? E você acabou me ajudando aí em 2018, 19, né? Nesse processo de conseguir migrar mais desse ambiente só físico para o digital, né? A sua E, rede hoje, Paula, ela é composta mais das pessoas da área de construção, né? Engenharia, construção, mas para você fechar negócios, você tem que ter um olhar um pouquinho mais para frente, né? Né? Para você ter, por exemplo, parceiros de negócio nas startups, sim, projetos, investidores. Como é que você constrói a rede assim? Como é que você olha, enxerga isso? Como você vai em busca? se você olhar a minha rede, ela tem, e não é uma coisa que eu fui procurando, né? Eu acho que a gente vai, claro, tem uma parte que é proativa, é você buscando as pessoas com as quais você precisa estar conectado para poder desenvolver oportunidades de negócios. Sim, né? Por outro lado, essas pessoas também te procuram. Então, a minha rede ela tem uma característica, ela está muito forte, ela é muito forte no C-level das organizações, né?
E eu Perfeito. tenho uma permeabilidade grande na cadeia de valor do setor de construção, né? Então, meu relacionamento é com engenheiros, arquitetos, com a indústria fabricante de materiais de construção, com projetistas, né? Enfim, então, se você pegar os players, todos os papéis da cadeia de valor, né? Eu tenho um relacionamento bem amplo, né? Na cadeia de valor. Não é uma coisa limitada à área que eu atuo, ao segmento que eu Ai, atuo, né? perfeito, perfeito. Bom você Então, falar isso, viu? A cadeia é uma coisa, o segmento é outra, né? E as coisas podem caminhar juntos, mas você tem um olhar alargado, né? Um olhar de águia aí sobre a sua cadeia, né? eu acho que assim, se a gente precisa realizar qualquer coisa no setor da construção, por exemplo, um projeto desse como o da industrialização, você precisa da cadeia inteira. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente articula tudo, né? É um setor muito fragmentado por natureza, né? A gente tem mais de 400 associações e entidades setoriais, né? Isso é uma coisa maluca, né? Como é que Um você grande consegue ter uma universo. voz? É maluca isso, né? Não faz muito sentido. A construção é um setor muito fragmentado. Esse é um ponto, né? E já que existe essa fragmentação, né, como é que a gente costura, né, e como é que a gente permeia por essa cadeia, trazendo as pessoas importantes para poder desenvolver um projeto como esse, que é um projeto nacional, é um projeto de industrialização da construção, né? Como é que a Sim. gente trabalha para um projeto importante para o país, né, dentro dessa cadeia de valor? Então, você tem que unir as pessoas pelos interesses nessa causa, né? E para construir esse caminho. É uma jornada inteira, né? E Como é que que não é você faz fácil. para ficar visível para essas pessoas? Porque você falou que algumas pessoas chegam, né? Alguns contatos Sim, chegam. Uns você sim. vai em busca, a gente entende como, mas os que chegam, como é que você se tornou visível para eles chegarem? Eu acho que de uma forma até natural, Catarina. Eu me assustei muito com a digitalização e quando eu comecei a sair do meu foco, né? Exclusivamente eu quero desenvolver uma startup de construção modular, para olhar para esse setor e falar, poxa, nós precisamos industrializar a construção primeiro, porque se não existir esse setor de construção industrializada forte, as empresas não vão ser fortes, não vão, Sim, não vão prevalecer, né? Então, a gente tem que construir isso primeiro. Quando eu entendi que esse era o caminho, e eu passei a me comunicar de uma forma mais ativa, mais frequente, né? E o ano passado eu dei 54 palestras em eventos nacionais, nossa, internacionais. muita É uma coisa. loucura. Poxa, é um Não por tem como semana. não ser visível, né? Com tudo É, isso. é isso que aconteceu. Então, a Nossa, muita visibilidade coisa. acaba sendo uma coisa natural. E às vezes te choca, né? Um pouco, porque você chega num evento. Eu tive lá, por exemplo, numa feira, que é a maior feira de construção do Nordeste, chamada Constru Nordeste, né? Que esse ano foi em Salvador, ela viaja, né? E eu fiquei impressionado, porque lá no palco principal, onde a gente deu a palestra e tal, falando sobre caminhos para a industrialização da construção, né? Esse é um tema muito importante, a convite lá do pessoal do Sinduscom Bahia, Senai, né? A Bahia também, enfim. A gente, eu ficava impressionado porque eu estava andando lá para conhecer os estandes, né? Antes e depois da palestra, pessoas iam chegando, oi, Paulo, é um prazer te conhecer pessoalmente e tal, né? Eu me senti até melhor, porque quando a pessoa se coloca assim, você sabe que você não conheceu a pessoa antes. O pior não é isso. O pior são as pessoas que você conheceu rapidamente em eventos. A minha memória para a fisionomia não é um espetáculo, né? E a pessoa chega para te cumprimentar e você não sabe quem é a pessoa, né? Então, isso é bom e é ruim. Eu acho muito chato, né? Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente também, olhando para isso, entende que, enfim, eu passei a ser uma figura que hoje passa a ser, com toda a humildade, tá, Catarina? Isso não é nenhum objeto aqui de nada, além
de aumentar minha responsabilidade, eu passei a ser um porta-voz da construção industrializada, ou da industrialização da construção, né? Ó, eu estou Então, mostrando aqui os seus posts enquanto você está falando, porque você está legal, falando exatamente sobre isso. Então, né? o Paulo tem um poder de comunicação gigante. Olha aqui, durante a. Em loco aqui, né, Paulo? Aqui você estava Isso, onde? isso foi um evento na Expo Revestir, né? Ah, A gente colocou lá no stand do C3 um totem da VRCX para demonstrar, né, essa plataforma de realidade virtual em operação, né? Então, enfim, eu fico contente porque esse é um papel que me gera uma responsabilidade enorme, né? E você sabe disso, né? É, eu, ou. eu, eu não ganho um centavo por palestra que eu dou. Nunca ganhei um centavo por palestra que eu dei até agora, né? Então, é um trabalho puramente institucional, né? E é um trabalho que, pô, você tem horas de deslocamento, né? De Sim, tem custos preparação. também, né? Isso, porque geralmente as pessoas encomendam um determinado conteúdo, né? Que às vezes te obriga a estudar um pouco mais, né? Para poder ajustar o teu conhecimento para um outro aspecto, para uma outra versão, para uma outra visão, né? Então, isso é muito bom, de novo, né? Com esse meu compromisso de estar aprendendo uma coisa nova todo dia, isso também me ajuda, né? Mas Sim, sim. existe um desprendimento enorme, né, de energia, de esforço físico, de esforço intelectual, né? Para conseguir manter essa comunicação dentro de uma certa frequência, né? Eu até acho que eu, por exemplo, no LinkedIn, eu tenho até me comunicado menos do que eu gostaria, né? Mas por Uhum. quê? Porque as minhas atividades não permitem maior tempo, né? Numa outra condição, num futuro mais próximo, aí quando a gente tiver uma estrutura já preparada para poder fazer entregas, a gente vai poder buscar um ou outro apoio para poder ajudar, né? Mas nesse momento é um trabalho árduo, né? Mas que é muito centrado no Paulo, né? Não tem Ô, muito Paulo, e a caminho. sua atuação no C3, ela te traz muita visibilidade também? Porque a autoridade eu sei que traz bastante, e a visibilidade? Eu acho que tem uma troca importante aí, né? O presidente C3 é um amigo pessoal muito querido, Rodolfo Zagalo, né? Eu gosto muito do trabalho do C3, né? E acho que tem um trabalho, uma troca que é a seguinte, né? Eu, como sou um profissional bastante conhecido no mercado, ajudo o C3, né? Na preparação de conteúdo, na comunicação, faço lá programas de entrevistas, coordeno alguns eventos físicos, né, chamado Conexões, escrevo, criamos lá uma revista, né, uma das capas dessa revista é minha responsabilidade, que é justamente aquela voltada para o Brasil Viável, para a industrialização. Então, assim, o C3 me ajuda a divulgar aquilo que a gente precisa para o caminho da industrialização, é institucional. Por outro lado, os contatos que eu faço no C3, nos eventos de relacionamento, que são muito importantes, né? O C3 é fortíssimo em relacionamento, isso é muito bacana. Então, lá também eu faço relacionamentos que são importantes para mim. Então, existe uma troca, né? Existe uma troca, existe um aprendizado e, de novo, é networking, né? O networking é muito forte, né? Ah, E sim. e também a gente consegue usar tanto o C3 como o Brasil Viável para poder avançar com os conceitos e com a pauta da industrialização. Vê se eu estou entrando na página aqui, C3, né? Esse C3, aqui? não, é C3 tracinho, o Aqui. clube, esse laranjinha, amarelinho, Então, o clube. as pessoas podem encontrar muita coisa que você faz aqui também, né? Podem, e o trabalho de comunicação do C3 é fortíssimo, são várias plataformas, são vários articuladores, né, que são especialistas nas suas áreas de conhecimento, então,
tem muito conteúdo importante, né? Essa moça que você colocou aí é fera, né? Trabalha na HTB, né? Então, é uma delas, né? Então, Colunista, legal. isso. Então, são vários colunistas, né? Então, tem muito conteúdo, muitos eventos importantes para o setor, né? E um compromisso realmente em geração de conteúdo, né? Existia uma lacuna muito grande, o mercado não tinha mais uma revista física. Isso é uma coisa interessante, né? Como o mundo se digitalizou muito, né? Você tem uma Sim. revista que é digital e física, né? Eu fui lá, conselheiro da revista Tecne, da editora Pini, né? Que nasceu e era conduzida lá tecnicamente pelo próprio IPT, né? E que gerou muito conteúdo importante, né? Então, a Tecne é uma revista que eu adorava, eu colecionava a revista, porque ela era realmente Você tem um. ainda? Você guardou? Eu tenho várias, em Minas eu tenho várias guardadas, né? E o C3 está aí na, acho que, quarta edição, né? Da revista do C3, que ela também uma das capas está voltada para a industrialização, como eu disse, e a outra para eventos icônicos no Brasil, né? Então, ela falou lá sobre o Hospital Matarazzo, ela falou sobre o Parque Global, agora sobre o Eixo Platina, da Porte, lá na Zona Leste, enfim. Então, são projetos icônicos e onde existe um aprofundamento para entender a tecnologia utilizada, por que isso, por que não aquilo, etc. Então, e isso é explorado não só na revista, mas em eventos também. Muitas vezes no C3 Talks, que é um programa de entrevista, num estúdio que o C3 Olha, também começa a bacana. rodar, né? Então, é um trabalho muito legal, né? É um trabalho agradável, que também, obviamente, não é remunerado, mas existe essa relação de troca e de amizade, porque eu tenho grande admiração pelo Rodolfo, pela capacidade de realização, que se tornou meu sócio na VSX, tá? Eu convidei o Rodolfo para Olha, ser sócio, que legal. e ele é Reforçando esse quem, time aí, né? o time é muito forte, né? O Tiago, que é um arquiteto, né? E o Gabriel, que é um desenvolvedor arquiteto também, que conhece muito bem a tecnologia, né? E na Natal eu também tenho 3 sócios feras, né? O Marcos Heskett, que trabalhou comigo na JHSF, é ex-método também, nos produtos industrializados da JHSF, o Alexandre Pandolfo, que foi CEO da Construliga, né? Que é um outro núcleo importante de conteúdo na construção, foi diretor comercial da Rotif, HTB, né? Foi diretor comercial de operações da Sangoban, da Mills e por aí vai, né? É fera, 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 né? E o Irá Falsetti, que também é poli, se especializou em tecnologia, inovação, planejamento estratégico, conhece as principais feiras do mundo de construção para justamente buscar sensores, análise de dados, novas tecnologias, aplicativos, etc. Então, tem uma composição muito forte na estrutura societária também da Aratal. Eu sou muito feliz com os meus sócios nas 2 operações e a Acertou nos conexão. casamentos, em todos, né? Acertou em todos os seus casamentos, pelo jeito. Graças a Deus, né? Porque uma coisa nasceu da outra, né? A Né? jornada do cliente é propriedade intelectual da Aratal. A VCX trabalha sob licença da Aratal para desenvolver a jornada para as empresas do mercado imobiliário. Na minha cabeça chegou um momento que eu falei, poxa, não faz sentido existir uma operação de realidade virtual só para prestar serviços para a Aratal, né? Isso aí tem valor para o mercado imobiliário inteiro, né? Seja para Sim. venda de produtos imobiliários, seja para venda da personalização de produtos imobiliários, ou as duas coisas simultaneamente, né? E no caso da Natal, além da venda, do processo de comercialização, a jornada continua, né? É um aplicativo mobile que acompanha a fabricação dos módulos, a montagem da casa no terreno. Depois da fase de entrega, você pode, pelo aplicativo, contratar serviços de gestão da manutenção, você pode contratar novos módulos, complementos, um outro produto imobiliário. Então, a jornada, ela tem lá
uma fidelização ao longo do ciclo de vida do produto, e não até a entrega do produto que você está comprando. Então, é uma visão Você está já... sempre focando no cliente, né? No Exato. Customer E é uma visão, Experience. essa é uma visão da indústria 5.0 já. Então, a É. gente está realmente embarcado com muita força nisso, né? Então, as duas são complementares, né? E eu acho que a gente tem aí um caminho forte, né? Como Um você mix disse, legal. Eu falta tenho. Falta o quê? para a Aratal uma coisinha ainda para ela escalar, né? A gente está buscando esse caminho, buscando novos caminhos, né? Não é fácil no mercado de venture capital no Brasil, porque os investidores, né, não têm tese de investimento para Construtec hard, que tem que entregar produto físico. Eles adoram o digital. Digital, o MVP é pequenininho, você multiplica muito rápido, vai para o próximo, mas aquilo que é... Tanto, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? Quando a gente vai lá para o projeto Construção 2030, né, que é CBIC, Senai, né, que é esse que quer levar a construção para a construção 4.0, ele tem uma curva que representa o projeto hoje que é muito interessante, né? Você tem uma curva da digitalização, da transformação digital, que é uma curva S assim, né? Ela começa tracionada e ela acaba quase que paralela ao eixo X, né? Muito tracionada justamente pela capacidade de investimento, o interesse das construtoras incorporadoras em digitalizar, porque isso não mexe com o sistema construtivo, então ninguém sai da zona de conforto, tem esse lado também, né? Mas ela acaba lá no canteiro digital inteligente, né? Cuja figurinha que eles escolheram para mostrar o que é isso, essa figurinha é um robozinho empilhando tijolos, que não faz o menor sentido mais, né? A teoria de processo é o seguinte: quando você está com um processo que não tem mais o que entregar de produtividade, não investe mais nele, muda de processo, né? E o bloco, o tijolo, não pode ser mais unidade da construção. Isso acontece na história da humanidade há 9.000 anos, né? Nós somos de módulos maiores, né? Nós vamos gerar mais produtividade, tirar massa das edificações e por aí vai. A outra curva, que é a curva da industrialização, essa sim é uma curva transformacional, né? É ela que leva, ela sai paralela ao eixo, ela é invertida, paralela ao eixo X, em algum momento ela muda a inflexão e acaba lá na construção 4.0. Então, é ela que vai levar a construção para a construção 4.0, né? E as construtoras, incorporadoras que estão na curva da digitalização, em algum momento elas podem exercer o papel de uma saltadora e pulam do digital para a industrializada, né? E esse papel de pular do digital para o industrializado, de partir, de dar consistência para o digital, é que a gente quer exercer na Natal, né? Então, esse gráfico foi muito feliz e ele ilustra muito bem qual é o momento do setor de construção hoje no Brasil. Excelente o seu discurso, a construção, né, do seu discurso, porque dá uma ideia muito geral para quem está assistindo. Eu conheço boa parte, né, dele, mas mesmo quem não conhece consegue ter um panorama, né? E eu quero te fazer duas perguntas finais, Paulo. Uma delas é uma questão que eu falo muito, né, em todas as minhas plataformas aqui, e eu quero te fazer essa pergunta. Livro sobre isso, você já pensou em Já. fazer? Que é uma Na coisa verdade, que muita gente, assim, fala para mim: "Eu tenho, muitos anos de experiência, eu tenho tudo isso aqui de material, o que que eu faço?". Cara, um livro eterniza, né. Você pensou sobre isso? eu tenho uma primeira experiência frustrada, que é um livro guardado numa caixa lá na casa de família no sul de Minas, né? Que eu acabei não publicando, e eu acho que tecnologia é uma coisa que passou 10 anos, esquece, ela já mudou muito, né? Então, esse era um livro voltado para revestimentos de alto desempenho para pisos industriais, né? Na época que eu trabalhava na indústria, a gente implantou também essa área de negócios, desenvolveu lá e tal, e eu acabei me especializando nisso e não escrevi. O que eu tenho feito, Catarina? Eu tenho escrito muitos e-books, né? E eles são todos complementares, né? Então, um fala sobre pré-construção, outro sobre fast construction, outro sobre BIM, Vários a já outra sobre seus. construção modular, como é que você usa essas coisas na construção modular, e por aí vai, jornada do cliente, enfim.
E acho que você está Então, são congelando, viu? capítulos. Voltou, voltou. Você tinha dado uma Tá? congeladinha. Eu estou querendo entender que são capítulos de um livro, Catarina. Então, Sim, era isso que na minha mente eu já projetei isso. Porque você é, consegue juntar tudo numa única mídia, né, que é o livro, e você consegue dar unidade a tudo isso, e o que é mais importante, Paulo, que eu percebo aqui, as, as indústrias, até o agronegócio, é, os jovens, eles não têm o histórico. Eu cheguei a entreguei um livro aí faz alguns meses, essa história dos últimos 10 anos do agronegócio. Porque o que acontece? As empresas contratam hoje consultores assim como você para ir até lá e contar a história para os jovens que são diretores com 20 e poucos, 30 anos. Então, tudo isso daí que você está contando para a gente aqui agora, e tudo isso que você tem nos seus e-books, precisa ficar para as próximas gerações, né? E para esta geração também, que não tem esse conhecimento que você tem. E legal. não tem onde se espelhar, porque, olha, Paulo, dentro das empresas, ou as pessoas saíram, se aposentaram, ou foram demitidas. Então, tem empresas por aí, eu sei isso porque os meus clientes me contam, que não tem ninguém mais experiente lá dentro. Onde eles vão buscar? Fora, fora. Perfeito. Então, o livro é uma mídia para isso, né? Eu Seria. concordo com você. Eu vejo muitos jovens, né, me seguindo e pedindo orientação e me abordando. E claro que eu tenho um prazer enorme em fazer isso. E eu sempre tive muitos pupilos ao longo da vida, né? Quer dizer, aquelas pessoas que trabalharam comigo, né? Elas, graças a Deus, são expoentes, hoje estão super bem, né? Mas continuam sendo muito carinhosas e no momento de decisão querem conversar, querem uma opinião, etc. E eu faço isso com muito carinho, porque existe um vínculo, né? Uma relação de trabalho de muitos anos, ela é Sim. importante, existe um vínculo, né? Mas eu sinto, eu acho que você está coberta de razão, né? Que o que eu preciso fazer é parar para poder preparar esse material, revisar, ajustar isso numa sequência lógica, né? Mas eu gostaria, sim, né, de publicar um livro. Eu tenho mais um ou dois e-books que eu gostaria de fazer para complementar o estado da arte agora da construção industrializada no mundo, e para que eu possa ter uma sequência, né, mais lógica disso tudo, contando sobre jornada do cliente, extrapolando um pouco a questão só também Da da construção em tecnologia em si, si, da né? Mas tecnologia. isso, mas que é a tecnologia também, mas é uma tecnologia e uma inovação mais voltada para processos de comercialização, né? Mas eu gostaria muito de ter um tempo para poder preparar isso, né? Então, não sei, talvez ano que vem seja um bom ano para poder dar uma atenção maior para isso. Senão também vai Já acontecer está ali, né? Já está ali quase como, nascendo. O bebê já está nascendo no táxi, já, senão a vai caminho da virar uma outra, maternidade. senão vai virar uma outra caixa lá no meu, na minha biblioteca que Ah, está lá na casa de Minas, na não casa vou da deixar, família. Paulo, fica te chamando de vez em quando, perguntando do livro. E, Paulo, Legal, Catarina. gosto muito de deixar assim uma mensagem final mais aberta para principalmente para as pessoas que estão começando, né, a carreira ou que já estão na carreira, mas se sentem perdidas, sabe? Às vezes não tem como compartilhar tudo aquilo que está aprendendo ou que gostaria, ou aquelas, pior ainda, as suas vulnerabilidades, né? Porque às vezes você tem um líder que você pode trocar, mas às vezes você não tem. Você, com toda essa experiência, né? O que você pode deixar aqui para as pessoas que estão assim, ainda começando a jornada? Primeiro, que eu acho que, assim, você já deu uma dica importante, né? E, e essa coisa de gente que inspira, né? Que você usa como um lema e como uma plataforma que é muito importante, né? Não deixa de ser um grande serviço, né? Social de engajamento, né?
porque às vezes as pessoas jovens, elas se sentem um pouco distantes. Puxa, mas será que eu vou procurar alguém para me ajudar? Eu gostaria de conversar com aquela pessoa, mas está tão longe de mim. Será que faz É, sentido? Será que vai me dar atenção? Né? Então, primeira coisa, né? E que é uma coisa que todo mundo já sabe há muito tempo. Não se já tem, então vai atrás, que você pode ter uma surpresa boa, né? E a chance de conversar com pessoas de áreas diferentes que você precisa, né? O mundo, eu acho que é muito disso, né? Você precisa ter uma visão sistêmica das coisas. sim, E às vezes sim. você seguir um caminho, não adianta você olhar só para um lado só. Tenta enxergar as perspectivas todas desse caminho e ver com quem você vai conversar para formar a sua opinião. Discuta, né? Não tenha medo, né? De enfrentar essas questões, porque eu acho que o sucesso está justamente em duas coisas, né? No teu networking e na tua capacidade de comunicação. Né? Aquela coisa E que às vezes você networking não... também é comunicação, né? Networking é Exatamente, comunicação. né? Exatamente. E porque o ponto é o seguinte, às vezes você não sabe, eu não sei muitas vezes como é que faço isso, preciso daquele caminho. Eu não sei, mas eu conheço quem sabe, se eu não conheço quem sabe, eu conheço quem conhece quem sabe. Então, Sim, eu vou isso. chegar lá, né? São as conexões de segundo, terceiro grau, mas a gente vai chegar lá, né? Então, acho que não pode ter esse receio e tem que realmente buscar o conhecimento, né? E se apoderar do conhecimento para estruturar os teus caminhos, né? Para as ideias não ficarem só naquela coisa do imaginário, do idealismo, né? A gente tem que botar a bola no chão. E a gente faz isso quando a gente se aprofunda no conhecimento, estuda aquilo que a gente quer fazer e define um embasamento. Você não constrói um prédio sem fundação. Não existe isso, né? Não para de Sim. pé, né? Então a gente precisa preparar isso. Então, meu conselho, a minha recomendação, melhor assim, é que os jovens de fato procurem aquelas pessoas mais experientes de uma forma holística dentro daquilo que eles queiram buscar como conhecimento para fazer nessa primeira abordagem, né, uma diretriz, um caminho, definir um caminho, e aí sim, se aprofundem para estudar aquilo, porque sem conhecimento a gente não é nada. Essa é a Nada. verdade. E sigam o Paulo, conectem com as pessoas que ele está conectado, as pessoas que eu sei, os seus posts eles são bem comentados, e as pessoas que comentam são pessoas importantes da sua rede, que eles podem também se conectar com essas pessoas para ampliar, né? Porque aí eles conseguem ter um olhar muito no caminho do seu olhar também, que são pessoas que você vem trazendo. Então, assim, é o que você falou, né? É comunicação e networking. Você consegue aí oferecer os dois, inspirar muita gente. E você, em nenhum momento da sua trajetória que eu conheço, você estacionou, né? Então, isso daí é inspiração, né? Você está fazendo as coisas, né? E eu enxergo muito isso porque eu também sou assim, eu não paro nunca. Eu não paro, eu não quero parar. Eu falo para Deus, eu faço um acordo com ele aqui, assim que eu quero derrubar a caneta, nem se usa mais caneta, né? Eu quero fechar meu computador no último suspiro, né? Porque a gente, Paulo, que inspira, né? A gente trabalha com o que ama, né? E é a vida da gente. Então, se você tiver que passar um domingo fazendo o seu conteúdo, eu tenho certeza que não é um sofrimento para você, né? Porque eu te conheço já. E acho que essa inspiração, essa energia que eu quero passar para as pessoas, sabe? Porque eu vejo muita gente nova que tem muita coisa pela frente e tá assim estacionado, né? Não pode, nem que seja a sombra. Não A pode gente, estacionar, né? a gente faz o que faz porque gosta, por paixão, como diz a minha filha lá, com a economia da paixão, né? Então, a gente faz o que a gente faz por paixão. E a outra coisa é essa, né, Catarina? Eu tenho uma gratidão enorme por ter tido uma jornada que tem sido muito rica até agora, e por ter conhecido no meu caminho pessoas muito competentes e que me ajudaram muito, né? Eu sempre tive times, equipes muito competentes embaixo de mim, né?
E essa turma sempre me ajudou muito no desenvolvimento dos projetos que a gente tinha que desenvolver, etc. E tenho amigos, né, no mercado imobiliário que eu tenho certeza que quando eles precisam de mim, eles não pensam duas vezes, e a gente está à disposição, e a vice-versa é recíproca, né? Então, isso não tem preço, Catarina, isso não tem preço, né? Isso abre portas, né? E é minimamente um canal para você discutir uma questão mais delicada, um caminho que você está pensando e imaginando se pode ser bom, se pode não ser tão bom assim, se você quer uma opinião séria, né? Que você respeite. Então, isso tudo é muito importante. A gente tem que valorizar e cultivar isso. É uma plantinha, né? Se você não der aguinha para ela todo dia, de vez em quando você dá lá uma mexidinha na terra, coloca um adubo, uma coisa assim, ela morre, né? Então você tem que cultivar, né? Relacionamento a gente cultiva. Nós fazemos isso, né, Paulo? Entre nós, né? Quanto tempo já, né? A gente nunca deixa de falar, né? De acompanhar, e dar força, assim, para as pessoas também, né? Eu estou sempre Sim, apoiando alguma coisa que você está fazendo, você está sempre me apoiando. Isso é o relacionamento genuíno, que não é só networking, é netweaving também, né? A gente não é isso. precisa ter um interesse financeiro, monetário, qualquer outro interesse. Tem interesse na pessoa, no profissional, no que ela faz, no propósito dela. Então, estou ali sempre, a gente está sempre botando essa vitamina na relação, né? Interesse, respeito, admiração, né? E É, cultivar. Às vezes, até a gente faz menos do que a gente gostaria. Mas sempre que tem uma oportunidadezinha, você quer tá entendendo o que o outro está fazendo, como ele está está andando, presente quais de são os alguma caminhos. forma, né? A gente está Isso, presente de alguma forma, isso é importante num mundo com as relações tão etéreas, né? E, verdade. Paulo, você quer deixar mais alguma mensagem? Posso fazer um encerramento? Por favor, eu acho que eu já Tem deixei a alguma mensagem, mensagem? né? Já deixei a mensagem para o pessoal buscar o conhecimento, fazer as conexões, né? Não ter medo de procurar as pessoas, né? Visão holística de tudo aquilo Visão que quer fazer. Eu acho holística. que basicamente é isso, Catarina. Olha, eu fiz ao contrário com o Paulo, que hoje, propositadamente. Eu gosto de apresentar as pessoas, mas o Paulo, ele é tão ícone assim, na área dele, e ele fala tão bem, que eu falei, deixa ele falar tudo dele, depois eu falo no final para fechar, né? Esse é o perfil do Paulo no LinkedIn, mas você pode conectar com ele em outras plataformas, você vai encontrar muita informação por aqui, tem informações de contato também, que ele está sempre aberto. Se quiser, pode deixar uma mensagem para ele, né? Olha, salvar, deixar, enviar o perfil, ou mesmo mandar uma mensagem. Eu não consigo mostrar o botão aqui porque eu estou logada com o perfil dele, né? Engenheiro civil, mestre pela Poli USP, me corrigem, Paulo, se eu falar alguma coisa errada. PMP, MBA, FIA USP, é palestrante, ele já falou, fez 54 palestras, né? No Em ano menos de um passado. ano passado, desculpa. Conselheiro, mentor, presidente do conselho do C3, o Clube da Construção Civil, que eu sugiro também que o pessoal que esteja assistindo conecte aqui, e conselheiro do Hub Union. Falei certinho? Isso mesmo. Então, aqui tem muito, 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 muito conteúdo do Paulo, dá para procurar aqui nas publicações. Ele tem artigos, artigos. Esses artigos longos do Paulo são super profundos. São aulas, são verdadeiras aulas, tá? São fantásticos. Quantos artigos você tem hoje, Paulo? Acho que Não ele não sei, está porque dando aqui, né? eu parei de publicar no LinkedIn artigos longos, né? Até por falta de tempo e por saber que a plataforma não curte muito artigo longo, né? Não, não curte. A gente faz também por amor, tá? Porque a plataforma não auxilia. E é isso, Paulo. Olha, um super prazer estar aqui com você, ou você estar aqui comigo, estarmos juntos, né? E espero que você volte ainda para falar sobre outras coisas, para contar sobre a startup, como está indo. E tenho certeza que de gente que faz o CE mesmo, né? Não tem como falar que não. E inspira demais as pessoas. Queria te agradecer, assim, por tudo, Eu que tudo te que você já agradeço. trocou comigo aqui e agora está trocando aqui com mais gente.
Eu que te agradeço muito, né, tudo aquilo que eu aprendi com você e mais essa oportunidade desse bate-papo excelente, super agradável, Catarina. Obrigada, Paulo. Obrigadão mesmo. Até a Obrigado. próxima. Até a Obrigada, próxima. pessoal, por assistir. Tchau.